Olá pessoal, bom dia, né? Estamos aqui hoje no gabinete da liderança do Podemos, aqui no Senado Federal. Participei agora pela manhã de um encontro dos representantes da Polícia Rodoviária Federal, com as suas reivindicações. E hoje os jornais trazem uma única matéria sobre um único tema, né? Aliás, é só olhar todos os jornais. Correio Brasiliense, por exemplo, 500 por 55 votos a 13, o Senado aprova intervenção no Rio. O Estadão, Estado de São Paulo, Forças Armadas vão fechar acessos ao Estado do Rio. O objetivo é impedir circulação de drogas e armas. O COAF ficará responsável por rastrear o dinheiro do tráfico. O Globo, pacote de segurança prevê facilitar posse de arma. O projeto da bancada da bala elimina exigências do Estatuto do Desarmamento. São as principais manchetes do dia de hoje, como consequência de decisões do governo respaldadas pelo Congresso, primeiramente pela Câmara e depois pelo Senado Federal. Essa intervenção no Rio, eu repito, é a confissão de impotência do Estado brasileiro. É a confissão da incompetência consagrada nos últimos anos pelos governantes e, obviamente, a corrupção que, de forma aberta, esparramada, não é, que atingiu todos os setores da administração pública, levando o país a este caos, não só na segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados e outros setores, como, por exemplo, a saúde. Vá aqui no Hospital de Base de Brasília, não precisa ir longe, e você vai ver que tem acidentado numa fila de espera que leva 100 dias para o atendimento. E alguém, obviamente, não tem condições de esperar 100 dias. A morte chega antes. Opção que, lamentavelmente, foi oficializado aqui em Brasília, institucionalizado e foi também transplantado para alguns estados e municípios brasileiros. Mas, especificamente, a intervenção não é solução, mas me parece uma obra de marketing do governo. Obviamente, a população fica favorável, porque ela está desesperada diante de tanta violência, do crescimento da marginalidade, da ausência da autoridade. Esse é um pressuposto básico para se oferecer segurança à população, o restabelecimento da autoridade. Quando a autoridade não se impõe, os marginais se consideram mais poderosos do que as autoridades constituídas e prevalecem. Portanto, esse episódio do Rio de Janeiro é inédito, é inusitado, contraria algumas determinações legais, inclusive, mas o que prevalece sempre é o pragmatismo diante desta insegurança da população. A população quer mais segurança a qualquer preço. Por isso, fica difícil contrariar uma decisão como essa, embora é preciso esperar para ver o seu resultado. Alguns líderes aí das Forças Armadas já se manifestaram contrariamente, desenhando uma figura que é importante destacar, que o policial do Exército, o militar do Exército, integrante das Forças Armadas, tem uma atribuição específica para a qual ele é preparado. E não é preparado para essa atividade própria da polícia militar, que é o combate à violência nas ruas, nas comunidades, enfim, em todo o país. Nós temos que aguardar agora o resultado, mas sempre considerando que, mas não é solução. E preciso também considerar, olha aqui, nós temos propostas, sugestões, aqui há uma política de segurança pública, né? Os brasileiros não podem mais esperar
Mas é preciso dizer o seguinte, que isso aqui tudo começa com a palavra financiamento, portanto, orçamento. É preciso restabelecer o caixa do governo da União para que, com recursos, se possa realmente efetivar as políticas públicas de segurança no país, capazes de mudar esse quadro de violência e de crescimento avassalador da criminalidade no país, que começa na faixa de fronteira, passa por pequenas comunidades e chega até os grandes centros urbanizados. Portanto, sem dinheiro não se faz nada. É por essa razão que nós insistimos na tese da refundação da República, que, na verdade, se constitui numa mudança de sistema. Hoje temos esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da eleição de privilégios para as autoridades, que consomem também recursos públicos. Essa relação promíscua entre os poderes, esse é um sistema que não deu certo, um sistema que fracassou, um sistema que alimentou a corrupção e só interessa aos chupins da República, os mensaleiros, os sanguessugas, os gafanhotos, os filhos do petrolão, os que assaltaram os fundos de pensão e todas as estatais da administração pública. Se a Polícia Federal chegar lá, encontra desvio, encontra corrupção. Então, esse é o sistema. Nós não vamos nos cansar de repetir, é preciso refundar a República. Se os brasileiros não optarem por essa ruptura, por esse rompimento, o Brasil vai continuar sangrando por muito tempo. Não haverá solução para a segurança pública, não haverá solução para a educação, para a saúde no país, se nós preservarmos esse sistema maldito que corrompe autoridades, que alimenta o mal, porque um governo corruptor atrai corruptos de toda ordem, nos três poderes e no setor privado. Certamente, o Brasil só alcançará o seu destino de grandeza se nós substituirmos esse sistema. É impossível alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as nossas potencialidades, não é? Se esse sistema for preservado, se ele não for sepultado, se ele não for destruído, porque ele consome a energia financeira do poder público de investir em setores essenciais e alavanca o crescimento da dívida pública, que é certamente um sangramento quase que incontido, né, nesse processo de ajuste das contas públicas no país. Portanto, nós estamos advogando a substituição desse sistema pensando no brasileiro que está lá no Rio de Janeiro hoje, vitimado pela violência. Nós estamos pleiteando a refundação da República pensando nesse brasileiro que está aqui numa enfermaria coletiva, rodeado por moscas e sem medicamento para reduzir o sofrimento da dor, aqui no Hospital de Base em Curitiba, aguardando mais de 100 dias para uma cirurgia. Portanto, os brasileiros devem meditar sobre isto nesta campanha eleitoral que se avizinha. Mas em relação à intervenção no Rio de Janeiro, há uma consequência, que você já sabe qual é. A reforma da Previdência foi para o ar. Então ela foi descartada, ela não está mais na pauta. Então, neste ano, a prevalecer esse decreto até o final do ano, não haverá reforma da Previdência e essa reforma ficará para um próximo governo. Isto eu não vejo como um grande mal, até porque esse governo, incapaz de se comunicar com a sociedade, estava provocando um grande conflito de interesses, mas há Temer teve grande interesse para evitar a votação do projeto, que é de minha autoria, foi aprovado aqui no Senado, que acaba com
o foro privilegiado. Se acabar o foro privilegiado, o ministério do presidente Temer fica às moscas. Quase todos os ministros estão envolvidos nos escândalos aí investigados pela Operação Lava Jato. E eles seriam remetidos à primeira instância e seriam julgados mais rapidamente. Nós sabemos que você deve estar indignado, porque desde o início da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, muitos foram presos, julgados em primeira instância, em alguns casos em segunda, mas lá temos mais de uma centena de presos e não há ninguém com mandato eletivo na cadeia, exatamente pela proteção do foro privilegiado, que é esse paraíso da impunidade. Se nós não acabarmos com o foro privilegiado, nós não vamos poder comemorar um êxito absoluto da Operação Lava Jato. Vai ficar uma sensação de impunidade, sim. E isso já está consagrado, porque o presidente Temer colocou a pá de cal. Não há mais como votar o fim do foro privilegiado neste ano. Portanto, todos os denunciados, os delatados, os investigados, os perseguidos pela polícia e com busca e apreensão, condução coercitiva, todos esses poderão disputar eleições na esperança de obter o foro privilegiado. Então, esse é o grande mal dessa intervenção. Não há nenhuma dúvida que foi motivação também para isso. Porque o Exército já esteve nas ruas do Rio de Janeiro em outras oportunidades sem necessidade de intervenção. Eu não sei o que esse decreto de intervenção alterará, mas de toda sorte, o presidente Temer está aliviando um pouco o drama vivido por aqueles que estão sendo denunciados pelo Ministério Público. É uma lástima, isso é uma afronta ao povo brasileiro. Não há como nos conformarmos diante deste cenário. E o presidente agora fica jogando com a possibilidade, inclusive, de ser candidato à eleição. Aí faz esse jogo de cena, muita encenação, obra de marketing, cria um Ministério de Segurança Pública. Nós temos lá o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é responsável pela atuação na área de segurança pública. De nada adianta criar ministério, estrutura, cabide de emprego, se não há um ministro capaz de impor autoridade, assumir o comando desse processo e reduzir, obviamente, as preocupações da população com a insegurança que há no país. E, certamente, esse exemplo do Rio de Janeiro começa a ser reivindicado em outros estados. Primeiro foi o Ceará, que já pediu também intervenção, e nós estamos, portanto, caminhando para uma situação muito complexa de pressão dos estados, já que a insegurança está em todas as unidades da federação. Enfim, isso já está posto. Não há remédio, mas é preciso que se diga, não é solução para a segurança no país. Nós temos propostas, obviamente, e tudo começa com a necessidade de se colocar dinheiro no caixa da União para poder qualificar a polícia com recursos para os armamentos necessários para os policiais, os equipamentos necessários para todas as polícias, a qualificação profissional dos policiais, salário adequado como estímulo, o estabelecimento, inclusive, da meritocracia para a motivação do trabalho competente e corajoso que devem os policiais desempenharem. E são instituições essenciais, como a Polícia Federal, que essa instituição que hoje é aplaudida pela sociedade. Eu disse há pouco, neste evento com policiais rodoviários federais, que o sonho dos políticos hoje é ter o mesmo prestígio que o presidente Temer faz, escolher a dedo o homem que vai comandar a Polícia Federal. É preciso conferir independência e autonomia orçamentária
para que os especialistas de segurança pública possam definir a melhor aplicação dos recursos. O governo atual, os governos anteriores, provisionaram recursos destinados à segurança pública, estabeleceram contingenciamento em relação a um setor essencial para o povo, não aplicando a totalidade dos recursos destinados à segurança no país. O que nos motivou, inclusive, a apresentar aqui no Senado um projeto que foi aprovado no Senado, está parado na Câmara, que obriga a aplicação total dos recursos consignados no orçamento da União em segurança pública, sob pena do crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. E crime de responsabilidade implica perda de mandato. Portanto, nós queremos que o Brasil caminhe para um futuro onde se restabeleça a competência da gestão pública como esperança de solução para todos esses problemas. Queremos agradecer aí a sua atenção, mas ao finalizar, um alerta. Nesse período que antecede a campanha eleitoral, mas durante todo esse ano, certamente, nós vamos ter que conviver com os falsários da internet. Aqueles que são os artífices da falsa notícia, fake news, produzindo factoides, mentiras, calúnias, difamação, para atingir a honra, sobretudo, daqueles que incomodam no processo eleitoral. Então é preciso distinguir uma notícia da outra. O que é notícia e o que é factoide, o que é invenção, o que é mentira. Há aqueles que emergem desse esgoto do anonimato para atacar. Aliás, emergem desse esgoto da covardia para agredir. Então é preciso repudiar isso. Esse espaço democrático de liberdade ampla que a internet nos oferece via redes sociais tem que ser aproveitado de forma construtiva para melhorarmos esse país. Esse é o apelo que faço a você. Repudie fake news, repudie a notícia falsa, a calúnia, a difamação. Você tem inteligência para distinguir o que é verdade do que é mentira, o que é má fé, sobretudo, para atingir alguém, tentando desconstruir imagem construída muitas vezes à custa de muito esforço, de muita dedicação e de muita honestidade. Muito obrigado a você, um ótimo dia, um grande abraço.